Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quarta-feira, dia 12 de novembro de 2025. Tem muitas informações importantes pra gente trazer aqui, tá? Um dos clubes interessados pelo zagueiro Vitão foi descoberto e a gente vai trazer alguns detalhes nesse conteúdo. A medida que foi adotada e a atitude da direção do Inter perante ao grupo de jogadores nessa reta final de temporada. O titular do Inter que será julgado nos próximos dias pelo STJD e pode perder essa reta final de Campeonato Brasileiro. E a gente também traz detalhes sobre a projeção feita para o rebaixamento. Quantos por cento de chance o Inter tem de cair? A gente vai trazer esse número e detalhes importantes sobre isso nesse conteúdo a partir de agora. E também o técnico do próximo adversário do Inter que falou que vai fazer final de Copa do Mundo contra o Inter na próxima rodada. A gente vai falar sobre isso também. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. É a minha hipótese, a sua também. Lembrando que o site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tem jogos nesse meio de semana aí das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo, eliminatórias sul-americanas, vai ter seleção brasileira nessa semana, seleção argentina, uruguaia, tem as eliminatórias europeias para a próxima Copa do Mundo e muitos outros esportes para tu brincar e se divertir. Tu que gosta de Kings League, tem Kings League lá na KTO. Tu gosta de e-games, jogos de videogame que tenham campeonatos, tem lá na KTO as melhores odds. Lucas, eu gosto de vôlei, tem as odds do vôlei lá na KTO. Gosto de NFL, futebol americano, tem também lá. Assim como eu, tu gosta de basquete, o melhor basquete do mundo, a NBA, tem as melhores odds lá na KTO. Então te registra pelo link que tá aqui no primeiro comentário fixado e vai lá na KTO dar uma brincada. E quero falar também de Ativo. Ativa Você na Ativa Sempre, o melhor estimulante para homens e mulheres. Tem o Ativo Fem, que tá fazendo um sucesso com a mulherada e os melhores preços. Lembrando, não precisa de receita, não tem nenhum tipo de contraindicação e a entrega e o contato com o pessoal do Ativo é super sigiloso. E a entrega é super sigilosa também na porta da tua casa. Chama o pessoal do Ativo, o WhatsApp tá na tela, o número fixo também, o link do WhatsApp deles tá no primeiro comentário fixado. Ativa Você na Ativa Sempre. Bom, gente, eu quero começar aqui falando sobre uma atitude da direção do Internacional que foi tomada perante ao grupo de jogadores nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Restam 5 rodadas. Essa que estamos vivendo agora é a última data FIFA antes do término da temporada para o Internacional. Tem ainda Ceará, tem o Santos em casa, tem Vasco e São Paulo fora, e aí fecha no dia 7 de dezembro contra o Bragantino dentro do estádio Beira-Rio. E o Inter decidiu, nessa última data FIFA, que não dará folga ao grupo de jogadores, algo que foi comum já com o Ramon, que pegou uma data FIFA, e também com o antigo técnico Roger Machado. Quando tinha data FIFA, o Inter jogava, geralmente 2 dias de folga, o Inter treina e quando bate o final de semana, treina sábado e ganha folga domingo, porque depois entra na semana do jogo, que no caso vai ser semana que vem, o jogo contra o Ceará na quinta-feira. Então o Inter ganhou folgas depois do jogo de sábado, domingo e segunda, se reapresentou terça. Se fosse antigamente, teria treinado e treinaria até o sábado, folgaria domingo e voltaria a treinar na segunda. E treinaria segunda, terça, quarta, até o jogo de quinta lá em Fortaleza. Mas a direção definiu, junto da comissão técnica, que não vai dar folga para o grupo de jogadores nesse final de semana. O Inter vai ter, então, 9 sessões de treinamento, 2 já foram realizadas, a reapresentação da terça-feira ontem e o treino de hoje, tá? Então, essa é a grande atitude da direção, não vai ter folguinha para ninguém, todo mundo trabalhando duro para esse sprint final no Campeonato Brasileiro. E aí o Inter vai jogar contra o Ceará e a tendência é que só dê folga na segunda-feira, porque joga quinta contra o Ceará, segunda, contra o Santos no Beira-Rio, e terça-feira só deve ter folga para o grupo de jogadores antes da viagem para o Rio de Janeiro para o jogo contra o Vasco no outro final de semana. É a forma que a direção está encontrando, é uma atitude e uma medida super importante que está sendo tomada no bastidor do Inter. Esse jogo, tá, de quinta que vem contra o Ceará, ele já ganha mais um ingrediente, tá? Porque o Ceará ganhou do Corinthians fora de casa, enquanto o Inter empatava em casa contra o Bahia.
E o Ceará praticamente se colocou fora da briga contra o rebaixamento, tá? O Ceará chegou aos 42 pontos, a tendência é que não brigue mais pro Z4, a não ser que perca todos os jogos e dê de todos os times que estão ali abaixo do Ceará vencerem seus jogos. Não é uma tendência, tá? Então o Ceará praticamente com essa vitória fora contra o Corinthians se botou fora da briga. E aí a gente vai pensar, bom, então o Ceará vai vir um pouco mais desmobilizado mesmo em casa para encarar o Inter, é a chance do Inter vencer. Nada disso. O Léo Condé, que tá fazendo um baita trabalho com o que ele tem lá, dentro das condições que tem o Ceará, ele falou que o Ceará vai encarar o jogo como uma decisão contra o Inter na quinta que vem, dia 20, lá em Fortaleza, no Castelão. Olha só o que falou o Léo Condé. Da Voz do Esporte, pegando o gancho na pergunta anterior, o próximo jogo é contra o Internacional no Castelão, depois da volta da data FIFA. Sem pensar em competições sul-americanas, o quanto que esse jogo para o Ceará, pensando no objetivo da manutenção na Série A, o quanto que esse jogo é importante, como motivar os atletas a darem 150%? O jogo vai ser, a grande verdade é essa, vai ser uma grande decisão, né? É um jogo que a gente pode atingir aquela pontuação que é, digamos, a pontuação mágica, né, de permanência. Então, com certeza vai ter uma mobilização grande de todos, atleta, direção, funcionários, torcedor, não tem a menor dúvida, né? Não precisa nem convocar, o torcedor tem certeza que vai estar em grande número, em peso no Castelão. Então a expectativa é da gente criar um ambiente realmente de decisão para a gente concretizar. Então, gente, não vai ter moleza no jogo da semana que vem. O Inter vai precisar se superar, vai precisar jogar bem mais uma vez, mas agora não adianta jogar bem e empatar. O Inter precisa dessa vitória para vir mais tranquilo para o jogo no Beira-Rio lá na outra segunda contra o Santos. E aí esse jogo, sim, se o Inter vencer o Ceará, pode perder um pouco de peso, porque o Inter vencendo o Ceará praticamente, não vou cravar aqui, mas praticamente se coloca fora da briga contra o rebaixamento, porque iria aos 40 pontos, tá? Outra situação que eu quero falar aqui, chance de rebaixamento, porque a UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, que atualiza os números em tempo real, trata, já em números, que o Inter tem 16,9% de chance de ser rebaixado, tá? Dentro das probabilidades matemáticas, o Sport 100%, já caiu. Fortaleza 92,6% de chance de cair. Juventude 76,8%, deu uma diminuída porque o Juventude ganhou fora do Vasco na última rodada. O Santos 59,4%, o Vitória 51,9% e o Inter 16,9%. Depois vem o Grêmio com 1,7%, e aí Ceará, Corinthians, Bragantino, Vasco, tudo com 0, alguma coisa por cento de chance de rebaixamento. Então fica claro, tá? Que tem ali uma briga basicamente pela última vaga entre Santos, Vitória e Inter, o Inter correndo muito por fora, Santos e Vitória. Essa conta matemática não é só pelo que eles vêm fazendo no campeonato, é o que eles terão que fazer e também os adversários, tá? Conta os adversários que essas equipes vão enfrentar e a gente sabe que a tabela de Santos e Vitória é mais difícil e menos acessível em relação à tabela do Inter. Então é um número que eu julgo bom, tá? Bom, claro, não era pro Inter estar nessa condição com algum percentual de chance ainda de cair, mas dentro dessa situação que o Inter se meteu, pelo menos o Inter tá correndo por fora nessa briga aí, tá? Deixa eu falar aqui sobre o julgamento que vai acontecer e o Inter pode perder um jogador titular para essa reta final do Campeonato Brasileiro, porque o atacante colombiano Rafael Borré vai ser julgado nesta semana pelo STJD por conta de uma expulsão e de uma atitude que aconteceu lá no mês de agosto, tá? O Borré, para quem não lembra, ele foi expulso contra o Cruzeiro no jogo do segundo turno lá no Mineirão, depois de acertar um carrinho muito forte no Christian, jogador do Cruzeiro. O árbitro da partida era o Matheus Delgado Canançã, para mim um dos piores árbitros do futebol brasileiro, mas ele acertou nesse lance, foi uma entrada dura, o Borré mereceu ser expulso, foi nos acréscimos desse jogo, né? Foi lá no dia 23 de agosto, o Inter perdeu por 2-1 no Mineirão contra a equipe do Cruzeiro, e o Borré foi denunciado no artigo 254, tá? Do CBJD, tá? Fala de agressão física, jogada violenta e conduta antidesportiva, como lance temerário ou imprudente na disputa da jogada, tá? O Borré vai ser julgado
agora às 10 horas da manhã de sexta-feira na sede do STJD no Rio de Janeiro. Ele deve entrar online, né? Vai estar servindo a seleção da Colômbia nessa data FIFA. E a punição máxima é de 6 partidas de suspensão. Hoje eu conversei com uma pessoa do Inter que me relatou que o Inter acredita muito que ele não vai pegar 6 jogos de suspensão, tá? Faltam 5 jogos para terminar o Brasileirão. Se ele pegar 6 jogos, ele cumpriria 5 agora e mais um da primeira rodada, que vai ser lá em janeiro do próximo ano, agora com a mudança do calendário. O Brasileirão começa antes, começa no mês de janeiro. Mas o Inter não acredita nisso, tá? O Inter vai tentar, inclusive, não só reduzir a pena, como, quem sabe, o Borré sendo absolvido desse caso. Vamos aguardar para saber o que vai acontecer com o atacante colombiano do Inter. E a outra situação que eu quero falar é do Vitão, tá? A gente trouxe ontem em primeira mão aqui no canal que o Vitão tem negociações em andamento com o futebol europeu e a grande tendência é que o Vitão deixe o Inter depois do Campeonato Brasileiro e o negócio deve ser concluído e a ideia é essa, que seja concluído depois do Brasileirão, tá? O que acontece? Nas últimas horas saiu uma informação de que o Besiktas da Turquia tá de olho no Vitão, tá? Não se tem confirmação de negociação com o Inter, então possivelmente o Besiktas não é o clube que a gente trouxe ontem que está negociando com o Inter e com o zagueiro de 25 anos que fará 26 no ano que vem do Internacional. O que eu ouvi hoje, tá? Tem uma boa possibilidade de ser futebol espanhol, mas ainda não está confirmado isso. Mas tem uma boa possibilidade de ser futebol da Espanha, mas também já vale a gente ficar de olho do Besiktas da Turquia, porque existe a informação de que eles também estão interessados. Se falou de clubes franceses, de olho no Vitão também nas últimas horas, mas repito, a informação que a gente tem é o Vitão está negociando com o futebol europeu e existe uma boa possibilidade dele não jogar no Inter em 26 e ir para a Europa, voltar para a Europa, né? Já jogou na Ucrânia no Shakhtar Donetsk, depois do término do Campeonato Brasileiro. Inclusive, teve uma postagem enigmática aí nas últimas horas do Vitão no Instagram, muita gente me mandou, e eu falei aqui, gente, é normal. Jogador negar que está negociando, negar que tem a proposta, é do jogo. É 99,9% dos casos, jogador nega. E é do jogo, porque ele não vai querer criar... Vamos lá, se ele chega e confirma que está negociando uma saída, ele não vai fazer isso porque ele sabe que ele pode criar um ambiente, quem sabe, de animosidade pro lado dele. Então não faria nem sentido ter algum tipo de confirmação por parte do atleta. Mas, repito, conversei com pessoas do staff do Vitão, conversei com pessoas do Internacional também. É bem difícil que o Vitão esteja no Inter no ano que vem e ele sim está negociando uma ida para o futebol europeu. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima.